5 dicas para prevenção do cálculo renal. Mesmo que você já tenha cálculo renal, sugiro que você siga essas 5 dicas. Porque mesmo que você já tenha, isso não quer dizer que você não possa ter outros. Ou até pelo fato de você já ter um cálculo renal que apresenta sintomas ou não, você tem uma chance maior de ter outros cálculos. Por isso essas dicas de prevenção são muito importantes para você e merecem ser seguidas. Dica 1. Reduza o consumo de alimentos de origem animal, como carnes de qualquer tipo, laticínios e ovos. Desses 3 grupos, recomendo que você evite ou reduza especialmente as carnes. Dica 2. Reduza o consumo de sódio. Para reduzir o consumo de sódio, você precisa reduzir o consumo de sal. E para reduzir o consumo de sal, não basta apenas reduzir a colocação de sal nos alimentos. Você precisa reduzir o consumo de produtos que já são salgados, produtos que talvez você nem lembre assim, mas, por exemplo, reduza o consumo de pão. O pão parece ser um alimento inocente, que não vai interferir nisso, mas o pão contém sim sal, por isso ele também contém uma boa quantidade de sódio. Mesmo alimentos como biscoitos doces têm uma relativa quantidade de sódio, por isso também devem ser evitados. A regra aqui seria reduzir o consumo de alimentos processados. Dica 3. Aumente o seu consumo de água ou de outros líquidos, principalmente se a cor da sua urina está um amarelo escuro assim, ou tendendo para o amarelo escuro. É importante que a sua urina fique de uma cor amarelo clara. Quando a sua urina atinge essa cor amarelo clara, isso significa que você está bem hidratado. Dica 4. Aumente o consumo de frutas. As frutas são alimentos que ajudam a prevenir a formação de cálculos renais. Então, aumente o seu consumo desse grupo de alimentos. Se você consome 1 ou 2 frutas por dia, aumente esse consumo para 5 frutas por dia ou 7 frutas por dia. Isso vai depender da quantidade de porções de vegetais que você consome. A dica 5 é aumente o seu consumo de vegetais. Aumente o seu consumo de folhas, de raízes ou de outros vegetais. A quantidade de vegetais que você precisa consumir também é em torno de 5. Se você consome mais do que 5 frutas, aí você pode consumir um pouco menos de vegetais. Mas se você consome 5 ou mais porções de vegetais, aí você vai poder reduzir um pouco o seu consumo de fruta. A ideia aqui é que frutas junto com vegetais, o total de porções seja 10. Ou em torno de 10, 9, 11 porções. Pelo menos, se você quiser consumir um pouco mais de porções de frutas e vegetais, isso depende também da época do ano, você pode consumir um pouco mais. Então, nesse vídeo nós apresentamos 5 dicas para prevenir o cálculo renal. Como eu disse no início, essas dicas devem ser seguidas por aquelas pessoas que já têm cálculo, como um auxiliar do tratamento, mesmo que você tenha que fazer outros tratamentos médicos, como tomar medicamentos, como realizar cirurgias para remover o cálculo, é importante que você também siga essas dicas. Muito obrigado por você ter assistido. Tchau!